Poucas habilidades são tão fáceis de aplicar e rápidas em trazer retorno para a gente quanto essa que a gente vai falar nesse vídeo aqui de hoje. E essa habilidade é sobre você se tornar um imã de receber feedbacks, sobre você saber perguntar, saber extrair as perguntas, saber ouvir, né? A gente fala de feedback e a gente vai entrar no detalhe aqui de como que isso é complicado. Às vezes parece ser algo simples, mas existem muitos dados, inclusive, em que mostram, e com certeza a sua experiência pessoal também, ela vai comprovar isso daqui, que é difícil você conseguir realmente dar feedbacks e ouvir feedbacks. Então, a gente vai falar disso hoje e o grande ponto é que eu sempre fui uma pessoa muito impulsiva no começo da minha carreira e eu queria sair fazendo as coisas, assim como eu queria sair fazendo as coisas, eu queria também responder tudo, né? Então, quero compartilhar aqui como que também aprender a ouvir feedbacks mudou muita coisa para mim, virou algumas chaves e eu acredito que vocês vão se identificar com algumas coisas que a gente vai falar aqui. Principalmente porque quando a gente começa falando de feedback, muita gente acredita, cara, eu sei ouvir feedback, eu sei, porque não é tão difícil assim, só que aí na hora de receber efetivamente um feedback, essas pessoas ficam na defensiva, e aí vem aquelas respostas tipo assim, não, mas na verdade você não entendeu, o que eu quis dizer foi tal coisa. Ou até, putz, eu entendi, mas eu acho que você não pegou muito bem o que eu quis fazer ali. Ou, por exemplo, putz, eu sei que eu não fiz tão bem tal coisa aqui, mas tal pessoa também não, ou você também não. As pessoas que até retrucam, e aí fica ainda mais feio, fica pior. O grande ponto é, tudo isso daqui, todos esses exemplos que eu trouxe aqui são exemplos nos quais a gente está falando nada mais, nada menos do que obrigado pelo feedback, mas você está errado. E isso não é o que você quer falar como um todo. Então a gente vai entrar no detalhe aqui de como que a gente pode realmente receber melhores feedbacks. O grande ponto é que a maioria das pessoas é muito ruim em receber feedback. Muito. O que significa, ao mesmo tempo, que se você aprender a fazer isso, cada vez você vai se destacar mais, porque muita gente realmente é muito ruim nisso. E isso, naturalmente, vai gerar melhores relacionamentos para você. Isso vai fazer com que as suas conversas sejam mais abertas, vai fazer com que as pessoas do seu time confiem mais em você, as pessoas que lidam com você, porque elas vão ter menos guarda alta para vir falar com você, já que é natural ter uma boa conversa, que às vezes é até difícil. Enfim, tudo isso serve como munição, inclusive para você ser um líder melhor ao longo do tempo. Ajuda na sua reputação, mais uma porrada de coisas, enfim. O vídeo aqui não é pra gente ficar falando dos benefícios de saber ouvir feedback, e sim sobre como que a gente consegue ouvir melhores feedbacks e algumas táticas que realmente conseguem mudar o nosso dia a dia. Beleza? Primeiro ponto aqui, vamos lá. Sempre que a gente recebe um feedback como um todo, é natural e é um instinto nosso, e não tem problema nenhum, mas é natural a gente ficar na defensiva. O feedback, de um jeito ou de outro, ele traz algo, ele evidencia algo que você não fez tão bem, que você poderia ter feito melhor ou que você está fazendo mal mesmo. E isso é um risco para sua credibilidade. Quando a gente fala que é um risco, pensa num rabisco mesmo, num papelzinho branco ali, que é a sua credibilidade. Mas o grande ponto é, a pessoa que está trazendo esse feedback, ela quer de alguma maneira contribuir com você, senão ela nem tomaria o tempo de compartilhar um feedback com você. Então, o primeiro grande ponto é transformar a defensividade em curiosidade. E isso é uma das coisas que pouquíssimas pessoas fazem. E a gente vai entrar um pouco aqui no detalhe de como fazer isso. Primeiro ponto, dentro de transformar a defensividade em curiosidade, é assumir que a pessoa está falando isso, está trazendo esse feedback para você com boas intenções. A partir do momento que você assume que tem alguma má intenção, a história inteira já piora e é que nem bola de neve que vai aumentando e só vai dar em problema, só vai dar merda, desculpe a palavra aqui. Então, quando alguém traz um feedback, uma boa maneira, algumas boas maneiras de você responder e transformar a defensividade em curiosidade é em algumas perguntas ou em algumas frases que você pode usar. Alguns exemplos que eu trouxe aqui, então, poxa, você pode chegar e falar para a pessoa assim, poxa, muito obrigado por ter compartilhado isso, queria te agradecer por estar falando isso aqui para mim, e mostra que você tem confiança no nosso relacionamento, mostra que você tem abertura para trazer isso daqui para mim, e eu queria até aprofundar um pouco mais, quando você diz tal coisa, o que que você quer dizer isso? Tal coisa aqui ou tal coisa aqui? E aí você ou parafraseia ou você dá um duplo clique para entender exatamente o que essa pessoa quer dizer. Isso é uma frase legal. Outra é, meu, eu queria te agradecer pelo que você compartilhou, foi muito útil aqui. Eu não estava com essa visão hoje aqui. E depois de você ter falado, isso meio que abriu uma nova porta aqui na minha mente como um todo. E eu queria aprofundar, entender um pouco melhor. Teve alguma situação específica em que eu fiz ou falei algo que te fez entender isso daqui? É uma maneira de perguntar e de demonstrar curiosidade. Do jeito que eu falei aqui, não tem nenhuma agressividade dentro disso. É como se fosse dar um duplo clique no que a pessoa está trazendo.
Esse é o primeiro ponto. O primeiro ponto é transformar a defensividade em curiosidade. O segundo ponto, ele é muito simples, mas ele precisa ser falado. O óbvio também precisa ser dito. Quando alguém te dá um feedback, quando alguém traz uma questão assim de que precisa ser melhorada dentro do que você está fazendo ou dentro de algo que você fez, por favor, tome cuidado com as suas expressões faciais. Eu conheço muita gente que na hora de ouvir feedback fica fazendo assim, ó. Ou faz, sabe, algumas expressões faciais assim que você fala, pô, parece que eu tô o quê? Parece que eu tô te xingando, calma. Isso faz com que a outra parte mude completamente o que ela originalmente iria dizer. É péssimo. E tem algumas pessoas que não têm noção de que fazem isso. Então, espero que ao ouvir um pouco desse vídeo aqui, você consiga pelo menos ter uma consciência um pouco maior disso, porque realmente isso é muito ruim e isso é péssimo. Até porque quando alguém está te dando um feedback, isso não significa que você faz tal coisa sempre ruim. Às vezes pode ser simplesmente um único momento em que aconteceu aquilo. Então, se você realmente quer que as pessoas acreditem que você é uma boa pessoa em receber feedbacks, por favor, controle essas expressões faciais como um todo. A melhor maneira de controlar é primeiro entender o que você faz. Pergunta para algum amigo ou começa a reparar um pouco mais nessas conversas em como você faz. Quando você tem consciência do problema, ou seja, quando você tem consciência de quais são as suas expressões faciais que mais transparecem, a partir do momento que você conhece isso, fica mais fácil resolver. Beleza? Então, assim, dentro de uma conversa de feedback, você entra numa posição melhor, deixa a sua respiração mais constante, mais tranquila, né? Olha nos olhos da pessoa mesmo, assimila, faz né, com a cabeça assim, poxa, assim, realmente, estou te entendendo. Pergunta, tudo isso vai contribuir bastante. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, ele é um ponto que ele precisa ser, de novo, também é óbvio e precisa ser falado, mas é importante, porque ele fala sobre você criar segurança psicológica. Quando a gente diz de segurança psicológica, a gente está falando do gestor que vem dar o feedback para o líder ou do líder que tem que fazer algo diferente. Não. Criar segurança psicológica é toda essa questão em volta do feedback como um todo, de como você está se portando, de linguagem corporal, de abertura, de prestar atenção. É quase que uma consequência daquela questão de expressões faciais. Eu citei primeiro as expressões faciais porque elas são o que é mais evidente ali na hora de uma pessoa receber o feedback como um todo, mas criar segurança psicológica envolve, inclusive, você agradecer a pessoa pelo que ela está fazendo. Então, pode parecer óbvio, mas é algo que precisa ser falado. E aí, aqui entra um ponto que eu gosto demais, demais. Eu já ouvi uma frase, tem algumas pessoas que falam assim, nunca ouça feedbacks de pessoas que não construíram o que você quer construir, ou coisas assim, sabe? Particularmente eu acho isso péssimo. Porque quando uma pessoa te dá um feedback, mesmo se ela não construiu algo que você quer construir ou que você esteja construindo, mesmo que ela não tenha passado por isso, ao ouvir um feedback desse, você está recebendo um ponto de vista que é completamente diferente do seu. E é tão simples quanto nem eu, nem você, nem o Neymar, nem o Papa, nem o Bill Gates, ninguém tem todos os pontos de vista. Quando uma pessoa que não está diretamente envolvida em algo como nós estamos traz o seu ponto de vista, isso pode ser útil para você. E a provocação que eu quero trazer aqui é: isso pode ser útil para você. Então, um dos pontos que faz com que as pessoas sejam péssimas em receber feedback é que nem sempre elas querem ouvir. E o que eu quero provocar você aqui, que eu aprendi a fazer, que isso mudou muita coisa para mim, é ouça o feedback. Não necessariamente ouvir o feedback significa que você vai precisar agir em cima dele e não necessariamente significa que ele é verdade. Mas ouça o feedback das pessoas, isso é extremamente relevante. Não significa que você está, nossa, agora só porque eu estou ouvindo esse feedback, agora isso significa que é verdade. Nada, nada a ver, tá? Então, acho que esse é um ponto super relevante que eu queria trazer. E tem um outro que é muito importante também, que eu deixei aqui no meu roteiro, que é a qualidade das suas perguntas determina a qualidade do feedback que você recebe. Então, quando você chega para uma pessoa e você simplesmente fala, meu, você tem algum feedback para mim? Isso é muito genérico, né? É muito amplo. Não é o melhor jeito de pedir feedback. É, vou dar alguns exemplos para vocês, tá? Então, às vezes, como líder, eu já tive líderes que chegam e perguntam assim, se você pudesse levantar uma única coisa que eu pudesse fazer aqui, fala para mim uma única coisa que eu poderia fazer para te ajudar e destravar aqui o seu trabalho. O que seria essa única coisa? Não estou falando que essa é a melhor pergunta da história, mas eu com certeza estou falando que essa é uma pergunta muito melhor do que, e aí, você tem algum feedback? Isso é um exemplo, né?
Um outro exemplo, às vezes você pode chegar para o seu líder e falar assim, o que eu poderia fazer para superar as expectativas nesse trabalho em específico? Isso é um jeito de perguntar. Ou, como que essa entrega aqui ela pode ser 10, 20% melhor? Pelo menos um pouco. Ou até, coloquei algumas outras coisas aqui. O que faria você amar essa entrega em vez de só gostar e aprovar essa entrega? Ainda outras perguntas. Às vezes dentro de uma reunião você chega e fala assim, você percebeu se eu falei alguma coisa a mais dentro dessa reunião como um todo? Ou que faltou dar algum contexto específico? Tudo isso são, de novo, acho que tem 40 perguntas, eu não quero ficar fazendo aqui, mas o grande ponto é como que você pode pedir um feedback de uma maneira mais específica, porque isso vai fazer com que a pessoa pense. Na hora que você simplesmente chega e fala assim, você tem algum feedback? É natural que a outra pessoa, ela inclusive seja muito cuidadosa em como transmitir essa informação para você. Eu até deixei essa pesquisa aberta aqui, é uma pesquisa que foi publicada na Harvard Business Review. Ela mostra que 67% dos gestores e líderes, isso é uma pesquisa feita com 2.058 adultos nos Estados Unidos. E essa pesquisa mostra que 60, eu falei 67? Não, 69% dos líderes não se sentem confortáveis compartilhando um feedback ou comunicando com os seus liderados sobre algo que precisa melhorar e por aí vai. Agora, se 69% dos líderes não se sentem à vontade, imagina quem não é líder. Por que eu estou falando isso? Porque quando você vai pedir um feedback para alguém, a pessoa é muito provável que a pessoa não se sinta confortável dando esse feedback. Inclusive, uma ótima maneira de pedir feedback sem pedir explicitamente por feedback, além de todas essas perguntas que eu trouxe aqui agora, é você chegar e pedir, por exemplo, um conselho. Em vez de pedir feedback, pede um conselho. Você tem algum conselho em como que eu poderia melhorar aquela apresentação? Você tem algum conselho, já que você está há alguns anos aqui dentro dessa empresa, de quem que performou melhor nessa vaga e o que essa pessoa em específico fazia? Tudo isso são maneiras de pedir feedback, mas que abaixam a guarda das pessoas com quem você está falando. E você ter essa habilidade, conseguir desenvolver essa habilidade dentro do seu dia a dia, seja numa reunião, seja no 1 para 1 que você tem com o seu gestor como um todo, seja numa avaliação de performance, seja numa conversa de carreira, seja com o seu par, seus amigos, seus colegas de trabalho. Quando você começa a implementar essa habilidade de se tornar uma antena, um radar para feedbacks, você literalmente amplia o seu campo de visão, literalmente, e isso faz com que você consiga enxergar muito mais oportunidades para se desenvolver. O ponto é, você precisa de alguma maneira desligar aquele botãozinho da defensividade. O jeito mais fácil é você se repetir algumas dessas coisas que eu estou trazendo para aqui. O que mais funciona para mim é o feedback é sempre um presente. Ele pode não ser útil, ele pode ser um presente que eu não goste, ele pode ser um presente que eu não concordo, mas ele é um presente. Na hora que... Eu vou dar um exemplo muito simples aqui, tá? Já aconteceu algumas vezes de eu ver algumas pessoas mais velhas, e quando eu digo mais velhas, sei lá, são pessoas com seus 30 e muitos, 40 e tantos, 50 anos de idade, dentro do mundo corporativo, dentro do mundo profissional como um todo, e essas pessoas constantemente falam para mim assim, cara, e eu vou te falar isso porque eu estava trabalhando na Link, né? A Link é uma faculdade, a gente lida com pessoas de 18, 20 anos ali, alunos. Constantemente essas pessoas mais velhas chegam e falam assim, cara, eu nunca tinha enxergado as coisas pelo ponto de vista desses seus alunos. Ou assim, cara, eu não imaginava que o aluno ia fazer tal pergunta porque eu achava que ele nem tinha esse ponto de vista, isso me fez perceber tal coisa. É um exemplo muito simples e para nós era muito comum isso lá, porque a gente lidava diretamente com esses alunos, mas muitas pessoas de fora, de outras gerações, pessoas de outras áreas, vinham para cá e adoravam ouvir isso, ouvir as opiniões dos alunos. Por que eu estou falando isso? Porque nem sempre é a maior verdade, mas com certeza um feedback, quando você ouve ele, ele é um novo pedaço de informação dentro de um quebra-cabeça que você não tinha a visão completa dele. Ao ouvir esse feedback, você fala, caramba, eu enxergava dessa maneira, agora eu estou enxergando dessa, de uma maneira muito maior. Então, eu particularmente adoro pedir feedback, pedir pitaco das pessoas. Eu gosto, às vezes, até de dar autorização, no sentido de dar autorização, quero dizer assim, cara, se você pudesse arrebentar esse trabalho aqui e falar de o que realmente ficou péssimo dele, o que você falaria? Ou que você conseguiria fazer muito melhor do que eu fiz aqui. Tem vários jeitos diferentes de pedir. Provocação importante aqui é, se você é uma pessoa que não costuma pedir feedback, se não se demonstra aberto,
dificilmente vai ser na primeira que você vai conseguir gerar algum tipo de resultado com isso. Agora, quando você faz tudo isso que a gente está trazendo aqui em diversas ocasiões do seu dia a dia, isso aqui muda o jogo, tá? Então, acho que esse é um dos últimos pontos que eu queria trazer aqui. E quer ver um outro jeito simples? Putz, se você pudesse de 0 a 10 dar uma nota para essa entrega aqui, que nota que você daria? Dificilmente as pessoas vão dar nota 10. E essa é uma maneira de falar assim, poxa, alguma coisa então poderia ser melhor. E aí você pergunta para essa pessoa que poderia ser melhor. São nuances diferentes de como pedir, como perguntar, que mudam o jogo para você, tá? Por último, acho que o grande ponto que eu quero deixar aqui é: feedback é um presente. Se você aprender a receber feedback, se você se tornar esse imã de feedbacks como um todo, é natural que a consequência seja você se desenvolver. E aí eu deixei o melhor para o final. Quando você está em uma conversa com o seu líder e você pede um feedback, você pede uma percepção, o seu líder fala explicitamente algo, o grande ponto é: fica na mente do seu líder que tal ponto sobre o digo precisa ser melhor. Esse ponto, ele fica em evidência. Isso é o que a gente chama de bola quicando. Seu gestor, seu líder, seu gerente jogou a bola quicando para você. E isso daqui, na próxima reunião, na próxima conversa que você tiver, uma puta de uma oportunidade para você dar uma bicuda nessa bola e fazer um golaço com ela. Porque o seu líder, ele muito provavelmente vai lembrar do feedback que ele te deu. E na próxima reunião, ele te deu a oportunidade de agir em cima daquele ponto, melhorar algo, trazer para ele na próxima conversa uma melhoria e explicitar isso, deixar isso crystal clear. Isso nada mais é do que uma maneira muito simples de como você pode se vender. Seu gestor te deu um feedback relevante, você assimilou, entendeu, agiu em cima, trouxe retorno. Isso é ouro para a nossa carreira como um todo. E esse é o grande ponto desse vídeo que eu queria trazer para vocês. Se todo mundo soubesse ser um imã de feedbacks, soubesse transformar a defensividade em curiosidade, a gente teria, eu diria que, picos de aceleração na carreira muito maiores. Isso é uma coisa que definitivamente eu gostaria de ter aprendido antes. Espero que seja útil para você por aí também. Até semana que vem.